Olá, minha gente, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Hoje o conteúdo é em áudio. Você pode também deixar seu comentário no final do vídeo. Vamos hoje reproduzir o comentário de André Luiz Cabral, comentarista esportivo da Rádio Clube de Pernambuco, no tema o Enderson Moreira. Olha só, deixa o like, não esquece de contribuir com o nosso canal nesse like que é muito importante. Se quiser, você aperta o sininho também para receber as notificações, e o pedido mais importante de todos, se você não é inscrito ainda, é meu convidado para se inscrever no canal. Num patrocínio de Pitu Mania de Brasileiro, também do Armazém Coral, o Armazém Coral Achaqui, e da Veja Incorporações, vamos acompanhar a partir de agora o comentário de André Luiz Cabral. É muito importante que o torcedor de Pernambuco ele tenha a exata noção do momento que está passando o nosso futebol. O técnico do esporte, Enderson Moreira, na sua entrevista coletiva de pós-jogo, depois de 1h30 que a partida encerrou, foi extremamente infeliz, ao tentar culpar por todo o insucesso do futebol de Pernambuco na temporada de 2023, inclusive utilizando-se de uma prática nunca comum no futebol do estado. Citar os co-irmãos, citar os principais concorrentes. Como se no seu terreno, como se no seu lugar, como se no Esporte Clube do Recife, tudo estivesse a mil maravilhas. Esquece o técnico do Esporte Clube do Recife, que apenas e tão somente é mais um forasteiro que chega na nossa terra com ares de superioridade, com ares de maior conhecimento e com ares de um maior desenvolvimento. Aliás, bem típico esse tipo de comportamento da sua região natal, a região sudeste, que sempre foi preconceituosa, foi discriminatória, principalmente com a nossa região. Claro, com maior dificuldade, uma maior dificuldade financeira, uma dificuldade maior no seu desenvolvimento, pelos problemas que enfrentamos, muitas vezes, ao longo desse tempo todo. Vamos fazer um recorte aí de meio século, ainda passando por uma ditadura militar, onde o Nordeste também terminou não tendo o desenvolvimento necessário, e que nós corremos atrás, do nosso desenvolvimento, do nosso sustento, corremos atrás da força do homem nordestino, que é quem faz as maiores cidades desse país prosperar. Você anda em São Paulo, em determinadas regiões da cidade, estou me referindo apenas da capital, você praticamente esbarra e tropeça num nordestino a cada esquina. Então, a tática do treinador do esporte, ela é já por deveras conhecida. Nada me surpreendeu, na verdade, a não ser o seu tom arrogante, o seu tom discriminatório e o seu desprezo pela nossa região. Náutico e Santa Cruz passam momentos completamente diferentes do Esporte Clube do Recife, com equívocos cometidos e já, inclusive, aceitos por quem os cometeu. A reconstrução dessas duas equipes, ela já está em andamento. O Santa Cruz com um pouco mais de dificuldade, o Clube Náutico Capibaribe, ao que me parece até aqui, com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade. E a tática velha, antiga, usada do treinador, que é de passar pano e esconder, usar de pano de fundo o que a imprensa comentou na semana da partida contra o Criciúma, que, aliás, mais uma que o Sport não jogou bem e mais uma que o Sport não segura o resultado, mesmo tendo o suporte, o apoio incondicional, inconteste do seu torcedor. O Sport teve mais de 24 mil torcedores presentes no jogo contra o Criciúma no estádio da Ilha do Retiro. Mas o treinador preferiu não falar do jogo, preferiu não falar das substituições que foram promovidas
na sua maioria, depois dos 30 minutos do segundo tempo, a mesma coisa, o mesmo filme que vimos no jogo de Ribeirão Preto, onde o time, ao invés de crescer, ao invés de evoluir com as trocas, ao invés de garantir a vitória rubro-negra, muito pelo contrário, todos viraram um bando dentro do campo, todos se tornaram zagueiros dentro do campo e, evidentemente, o bom time do Criciúma, que, aliás, o técnico Cláudio Tencati, que recebeu vários elogios do treinador do Sport Clube do Recife. Uma coisa ele acertou. Realmente o Cláudio Tencati é bastante competente e não teve muito trabalho para neutralizar a equipe rubro-negra da Praça da Bandeira e deixar o Sport em palpos de aranha, cedendo o empate no final. E ainda bem para o time pernambucano que o Criciúma abdicou completamente do jogo depois que conseguiu o empate em 3-3. O que o torcedor do Sport não pode permitir é ele cair no engodo do discurso falacioso. O Sport está mal das pernas. Na rodada que ainda está correndo, até esta segunda-feira, o Sport pode vir parar na 4ª posição. Será que a crônica esportiva pernambucana vai jogar contra o Sport, por exemplo, vestindo a camisa do Juventude na partida deste domingo, vestindo a camisa do Novo Horizontino na partida que encerra esta rodada do Campeonato Brasileiro? Como dizia um político dos Pampas, eu venho de longe. Estamos acostumados aqui em Pernambuco, os senhores donos da verdade, agindo como no tempo do Brasil colônia, como imperiadores, como imperialistas, melhor dizendo, como senhores da razão, como senhores que só eles sabem exatamente o que acontece, exatamente o que é para ser feito e também quem deve ser punido, pois eles também já sabem quem tem a culpabilidade. Me parece muito semelhante o discurso do profissional técnico do Sport Clube do Recife com o recente discurso do governador do seu estado. Ele é das Minas Gerais. O governador das Minas Gerais, claramente em uma das discussões acaloradas do momento político, do momento econômico que nós vivemos, estava querendo culpar o Nordeste, diminuir o Nordeste no Conselho de Governadores e tirar a primeira região do país em número de estados, porque infelizmente para essas figuras, para essas pessoas, o Nordeste é o estado é a região com o maior número de estados. O Nordeste representa 1/3 dos estados brasileiros e mesmo assim não é respeitado. Não estou generalizando o estado de Minas Gerais, que não tem culpa de ter algumas figuras que, infelizmente para os mineiros, nasceram entre eles. Minas Gerais, aliás, é importante lembrar, mesmo com algumas figuras desprezando o Nordeste, como é o fato que está acontecendo com o treinador rubro-negro, porque não se iluda, viu, torcedor? Não se iluda, desportista pernambucano. Ele não está só culpando a imprensa, como parece ser. Foi tudo milimetricamente calculado. Eles ficaram lá discutindo 1h30, 1 hora, um tempo que o valha, só falando do jogo do Sport, só falando de mais erros que foram cometidos, de maiores dificuldades que a equipe rubro-negra terminou encontrando? Será mesmo? Ou será que eles ficaram aguardando qual seria o posicionamento da imprensa, induzindo, certamente, alguns companheiros, porque numa situação que o esporte está, numa crise que o esporte está, porque não há como esconder. O seu principal artilheiro não consegue marcar há várias partidas. Agora faltam 11 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B,
Você olha para a tabela, vê o Sport no segundo lugar, mas com a rodada em curso. Como já mencionei, pode terminar em quarto, pode terminar em segundo, é o que todos nós estamos torcendo, para que o Sport possa disputar, para que Pernambuco possa voltar a disputar a primeira divisão. Aliás, em uma das suas colocações, ele desconhecia os confrontos de Sport, Náutico e Santa Cruz na Série A. A gente pode dizer que, mais do que Minas Gerais, do que o trio da capital das Minas Gerais, nós temos mais confrontos, sim, na primeira divisão entre nós, do que o trio de Minas Gerais. É um pleno desconhecimento. Chega aqui como doutor e senhor da razão, não sabia nem onde estava, nem onde era localizado o Recife, uma extrema antipatia que já vem sendo notada com o torcedor do Sport. Em outra partida na Ilha do Retiro, virou as costas para o jogo, para bater boca com o associado do Sport, que é o patrão dele. Induziu o presidente do Sport a chamar o sócio de burro. E a culpa é da imprensa. A imprensa contrata jogadores. A imprensa se comporta como os dirigentes do Sport, que, com todo respeito, estavam ladeando o treinador, mas mais pareciam duas lagartixas, só a balançar a cabeça para o técnico. Não. O pernambucano, o nordestino, essas pessoas de brio, essas pessoas de personalidade, porque não há neste país uma personalidade mais forte do que o nordestino. O nordestino não vai se deixar engabelar por essa conversinha fácil que o treinador do Sport quis implantar, achando que vai jogar as pessoas contra o inteligente torcedor rubro-negro. É natural que no momento nós tenhamos reações nas redes sociais. É claro, estamos ainda no calor do resultado. O torcedor do Sport foi para casa chateado. O torcedor do Sport foi para casa muito triste com o que viu a vitória escapar por entre os dedos, por uma ineficiência do time, por uma ineficiência do treinador nas suas trocas. Inicialmente se defendia o treinador do Sport, porque ele não tinha peças. Era verdade que você olhava para o banco de reservas e ele não tinha solução rápida para resolver os problemas. Agora não, agora o Sport está aí contratado, está aí contratando. Chamar a imprensa de mentirosa, chamar a imprensa de inventar notícias, foi a imprensa que esclareceu um clamor da diretoria do Sport. Isso não pode ser esquecido. A imprensa defendeu um clamor sobre a situação de Diego Souza. Foi a imprensa, foi a Rádio Clube de Pernambuco que, com absoluta exclusividade, ouviu Diego Souza meio que salvando a diretoria do Sport. Porque não se iludam, o torcedor que comprou o ingresso estava na perspectiva de que Diego Souza fizesse a estreia, de que Diego Souza estivesse presente na Ilha do Retiro. E aí a gente já começa a questionar, será que 15 minutos, que foi o tempo que o treinador começou a mexer, né, no time do Sport em maior volume, né, e o time caiu, despencou de rendimento mais uma vez, e ninguém está vendo isso na direção rubro-negra? Vão ficar atrás desse discurso, aí sim, falacioso do técnico do Sport? Porque se existe um mentiroso na parada, esse mentiroso é ele. Só que a crônica esportiva, a torcida pernambucana, tem que entender que ele está passando uma chuva. Ele não é do nosso seio, ele não é do nosso povo. Ele não concorda com o nosso povo, ele não aceita a nossa maneira de ser. Ele já chegou aqui dizendo ser o senhor da Série B, que tinha 3 acessos e que conhecia tudo da Série B. Ou seja, aqui ninguém conhecia nada. Mas o engraçado, para fechar essa nossa conversa, é de que o estado dele, as Minas Gerais, brigou durante muito tempo para fazer parte da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que hoje praticamente, infelizmente, só existe no Google ou nos livros, mas que tinha muito recurso para o desenvolvimento do Nordeste.
mas que estranhamente aparecia como 10 estados. O Nordeste tem 9 estados. Os senhores sabem o 10º estado? As Minas Gerais. Então, eles queriam o dinheiro do Nordeste. E ele está aqui ganhando o dinheiro que é gerado no Nordeste. Então, a minha atenção, eu não vou falar apelo, mas a minha ponderação para você, desportista, para você, pernambucano, para você, nordestino, é refletir, na verdade, o que está por trás do discurso mentiroso do técnico do esporte. Ele não falou nada do jogo, ele não falou nada das substituições, ele não está conseguindo explicar a queda de rendimento, embora tenha reforços no time do esporte. Então, como eu já disse, venho de longe, de repente, não mais do que de repente, o senhor sabe tudo da Ilha do Retiro e me parece saber mais que a diretoria, do que presidente, do que o Conselho Deliberativo. Eu não sei também o que é que o Conselho está fazendo, se na reunião do Conselho há algum questionamento sobre o trabalho do técnico, se o treinador é convocado para ser sabatinado pelo Conselho, porque eu não defendo interferência no trabalho. O treinador é ele, o profissional de futebol é ele. As decisões têm que ser dele, mas os questionamentos podem ser de todos. Pronto, gente, aí a análise e o comentário de André Luiz Cabral, Rádio Clube de Pernambuco. E aí, gostou? Então deixa o like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Olha, se você puder colaborar com o nosso Pix, o Pix colaborativo, o endereço é muito fácil, welaraújo@hotmail.com, welaraújo@hotmail.com. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que seja de coração. Olha, todo mundo que colabora, eu coloco o nome na tela no vídeo seguinte. Tá combinado assim? Valeu, gente. Bom domingo. Até o próximo. Saúde acima de tudo.